Gente, como é bom, né? Acordar de manhã e poder fazer seu próprio café, poder tomar café enquanto as pessoas ainda estão dormindo, né? Você poder acordar cedo. O Wellington ainda está dormindo, então ele não gosta de acordar cedo, mas eu gosto de acordar cedo, gosto de vir fazer meu café. Não gosto também de muita coisa no café da manhã. Para mim, um café com leite, um pãozinho com manteiga, um bolo, já tá ótimo. Bom, pessoal, então café da manhã feito, bolo assado. Vamos tomar nosso cafezinho aqui, vamos ver como é que ficou esse bolo. Eu particularmente não gosto muito de bolo quente. Gente, já deixei esfriar um pouco. Estou comendo aqui enquanto isso uma rosquinha de trigo que eu amo também. Vamos ver como é que tá isso. Muito bom. Que gostoso que é tomar o café da manhã, de manhãzinha, né? Bem cedo. Como é bom a gente se cuidar, né? A gente acordar, preparar a nossa própria mesa, fazer seu próprio café, enfim, cuidar das coisas, dar bom dia para os bichos, ver como estão as coisas ao redor da sua casa, enfim, pensar na sua rotina, planejar seu dia, sua agenda. É bem legal isso, né? Esse bolo ficou bem gostoso, viu? Ficou bem gostoso mesmo. O café feito no fogão a lenha, ele tem um sabor muito diferente. Diferente do café que a gente prepara, por exemplo, no fogão a gás, né? No fogão convencional. Acho que o próprio ambiente, acho que só de você estar no ambiente onde tem fogo, tem esse barulho da lenha estalando, tem o cheiro da fumaça. Eu acho que isso por si só, esse ambiente já torna o dia muito especial, né? Você já começa seu dia de uma maneira muito agradável, muito gostosa. E será sobre isso os nossos vídeos aqui na chácara. Sobre o meu dia a dia, como é viver aqui, como é cuidar dos bichos, como é me alimentar, enfim, uma série de coisas. Bom, pessoal, e com o meu cafezinho eu vou ficando por aqui nesse momento. Vou finalizar meu café, mas já volto com o vídeo das orquídeas aqui para vocês. Vou preparar um vídeo bem legal, vou preparar um bate-papo bem bacana com o conhecimento que eu adquiri cuidando das orquídeas aqui na prática, né? Aliando teoria à prática, que isso é muito importante, porque às vezes nem tudo que funciona na teoria funciona na prática. Eu gosto de testar as coisas antes de falar para as pessoas e ensinar as pessoas para ver se dá certo ou não, né? Senão você acaba ensinando uma coisa que não é legal e que não dá certo, enfim. Bom, vamos finalizar nosso cafezinho aqui então. Deixa eu ver, Julie, vem cá. Vamos falar tchau pro pessoal. Vem aqui, pula aqui, vem cá no pai. Olha isso, olha aqui, olha isso. Faz tchau pro pessoal, fala. Daqui a pouco a gente volta com as orquídeas. Daqui a pouco a gente volta com as orquídeas, né? Olha isso, quer ver? Desce, desce. Ela é muito educada, muito. Pessoal, é isso então. Então, 2 segundinhos a gente já vai e volta com as orquídeas. Até mais. Olá, pessoal. Vamos então falar um pouco sobre as orquídeas. Agora eu vou compartilhar com vocês um pouco daquilo que eu aprendi aqui na chácara. Antes, brevemente, eu quero falar para vocês que essas orquídeas todas que estão aqui, elas foram compradas, né, no CEAGESP e aí para ornamentar a empresa. E lá na empresa a gente precisa normalmente de 8 orquídeas, 6 a 8 orquídeas floridas para enfeitar os ambientes. Então no início a gente comprava a cada mês, 2 meses, comprávamos orquídeas, porque lá elas ficam num ambiente não muito favorável, com ar-condicionado, tudo mais climatizado, e não é o ideal para elas, e aí as flores duram bem menos. Então diante disso eu me interessei pelo cultivo das orquídeas e comecei a aprender, a buscar os cuidados, né? A respeito das orquídeas, da floração delas, de como estimular a floração, que é algo que as pessoas normalmente não contam pra gente, né? As pessoas não contam que tipo de adubo utilizar,
Então hoje eu vou compartilhar com vocês aqui o que exatamente eu faço para ter orquídeas sempre floridas, sempre bonitas, com novas hastes, como essa aqui que está saindo, olha, tá vendo? Como essa aqui, olha, soltou 1, 2, 3 hastes, olha. 3 hastes bem fortes, com flores grandes, porque às vezes também as orquídeas elas florescem em casa com aquelas flores mirradas, são bonitas, mas não são tão bonitas. Não tem a beleza e a intensidade de cores de quando a gente compra na floricultura. E eu aprendi exatamente como reproduzir essas orquídeas aqui, como fazer com que elas floresçam com a mesma beleza, com a mesma intensidade de cores que a gente encontra nas lojas. Antes de nós começarmos, eu vou falar um pouquinho a respeito do mundo das orquídeas, que a família das orquídeas das plantas é uma das maiores famílias do mundo. Existem mais de 50 mil tipos de orquídeas no mundo, sendo que 30 mil dessas orquídeas são espécies que foram encontradas na natureza. E a partir daí, o homem conseguiu reproduzir mais 20 mil espécies em laboratório. Então, normalmente, essas que a gente encontra nas floras, nas floriculturas, elas são reproduzidas em laboratório. E algumas que a gente eventualmente encontra na natureza são aquelas que são realmente da natureza e não foram modificadas em laboratório. Hoje a gente vai falar das orquídeas Phalaenopsis, que são conhecidas popularmente como orquídeas borboleta, que são essas orquídeas aqui, essa daqui, que são as orquídeas que a gente encontra normalmente na flora. São orquídeas bastante usadas em ornamentação de festas, em ambientes, até mesmo em jardins, embaixo de árvores. E são orquídeas muito bonitas, que têm cores variadas, e são orquídeas muito fáceis de serem cultivadas quando a gente conhece o segredo e as necessidades delas. Então agora eu vou trazer para vocês o que a gente precisa fazer para que a gente tenha orquídeas bonitas como essas aqui, como essa aqui, que floresceu aqui em casa. E todas essas outras que estão aqui também. Uma das coisas mais importantes para a orquídea é a luz, a luminosidade, a quantidade de luz que elas recebem. Uma orquídea não gosta de luz direta. Nenhuma orquídea gosta de luz direta. Então elas preferem luz indireta, tanto é que a maior parte das orquídeas na natureza, elas são encontradas agarradas no tronco das árvores, mas elas recebem a luz indireta, ou seja, uma luz filtrada, né? E essa luz não vai danificar as folhas e as flores dela. A adubação, que precisa ser também rotineira, precisa ser uma adubação frequente com adubo correto, e as podas de floração. As podas de floração, eu vou ensinar também a seguir, eu vou fazer uma poda aqui com vocês, e além das podas de floração, tem também as podas de brotação, ou seja, produzir novos brotos, novas plantas. Produzir novas plantas a partir da poda correta. As orquídeas não gostam de espaço, não são espaçosas, e é disso que a gente gosta, a gente não gosta de nada que seja espaçoso. Eu tenho aqui como exemplo esse vaso, que vocês podem ver que ela está bem fixa no vaso, olha, ela não se move, ela está bem fixa, ela ocupou o espaço do vaso todo, as raízes, tanto é que as raízes já estão deixando o vaso, ó, porque elas não têm espaço lá dentro, elas vão ocupando todo o espaço do vaso. Então são plantas que não gostam de vasos grandes. Então quando você vai replantar uma orquídea, ou você ganhou uma mudinha, ou você comprou uma muda pequena na flora, coloque primeiro em vasos pequenos. Depois, à medida em que ela vai se desenvolvendo, você vai transportando a sua planta para vasos um pouquinho maiores, gradualmente maiores. Nunca coloque uma orquídea num vaso grande que ela não gosta. É necessário preencher todos os espaços da planta com esse substrato para orquídeas. Olha. Então esse substrato ele tem fibra de coco, ele tem carvão, ele tem normalmente casca de pinos e não tem terra. Eventualmente algumas orquídeas vêm com um pouquinho de musgo na sua
cobertura aqui do vaso, né? Quando vem com um excesso de musgo, eu normalmente removo para que não fique muita umidade acumulada. Muita umidade vai acabar matando também a sua orquídea. Então a orquídea ela é uma planta fácil, porém você precisa saber exatamente do que ela gosta para que ela possa te presentear, te responder com flores bonitas, com mudas, com brotação. Essa orquídea aqui em questão, a gente fez, quando nós compramos, ela tinha uma haste inicial, como essas outras que estão aqui. Depois que ela floresceu, a haste secou. Aqui eu não tenho nenhuma com a haste seca. A haste secou. Quando a haste seca, é importante que você corte essa haste. Use uma tesoura. Importante, toda vez que for usar uma tesoura de poda, você esterilizar a sua tesoura. Esteriliza, corta bem na base, como foi feito aqui, bem na base. E a sua orquídea, depois disso, feito isso, ela precisa receber o quê? Uma estimulação para que ela brote. E essa estimulação, ela é feita com adubo. Eu particularmente gosto de adubo solúvel, ou seja, você dilui ele em água, fica muito mais prático da gente estar aplicando. Existe um adubo no mercado, que é da família dos adubos Peter. Esse adubo Peter é um adubo muito importante na floração e na brotação das suas orquídeas. É um adubo azul, tem uma cor bonita, ó. É importante que quando você comprar esse adubo, que você transfira ele da embalagem original, que normalmente vem em um saquinho, para uma embalagem onde você possa fechar, porque ele normalmente tende a reter umidade. Então você fechou, guardou lá no seu cantinho e quando você precisa você tem aqui o adubo. Então a gente usa o adubo Peter para a gente estar estimulando a sua orquídea em todos os aspectos. Além da adubação, a gente precisa pensar também na poda, que vem antes da adubação. Então agora na prática eu vou fazer com vocês a poda de uma orquídea que já floresceu. Então vou fazer a poda dela com vocês no passo a passo, explicando como é que a gente vai fazer isso. Vou pegar uma orquídea aqui, que ela veio lá da empresa. Olha, na empresa ela fica sob ar-condicionado, iluminação artificial, tudo que ela não gosta. Então, olha, ela já foi daqui, da chácara, para a empresa. Tá vendo aqui que ela já foi podada? Ela já foi podada aqui, já foi podada aqui. Essa provavelmente vai florescer ainda. Essa não mais. Que agora ela já está secando. Tá vendo aqui, ó? Ela já está secando. Mas a gente não precisa perder essa haste. A gente ainda pode tentar fazer com que essa haste solte uma muda dela. Eu vou ensinar vocês a fazer isso. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é esterilizar uma tesoura. A gente esteriliza a tesoura. Eu gosto de retirar o produto, tem gente que passa com álcool mesmo, enfim. A gente vai esterilizar uma tesoura de poda, se você não tiver uma tesoura de poda, pode ser uma tesoura comum mesmo aí da sua casa, como essa aqui. Mas ela é importante que ela tenha um bom corte. Aqui ela estava colada aqui com uma fitinha adesiva, aqui na haste, o que também não é legal. Ela já veio assim. Então o ideal é que a gente use essas borboletinhas aqui, que normalmente elas já vêm nas orquídeas. Ou você pode encontrar também nas floras para comprar, para você fazer a condução das hastes e a fixação das hastes, normalmente nos arames de condução, que já vem inclusive nos vasos. Então aqui a gente tem uma orquídea aqui, como eu disse para vocês, ela já floresceu 2 vezes, ela veio da floricultura com uma haste aqui inicial, depois eu cortei, estimulei, ela soltou uma outra haste grande aqui, olha o tamanho disso. Já floresceu também. Então agora
vem o segredo da gente saber. Vou contar para vocês como é que a gente vai saber se existe ainda a possibilidade dela florescer ou não. Aqui a gente tem esses olhinhos. Esses olhinhos são, na verdade, brotinhos, possíveis candidatos a brotos dessa orquídea. Então, para que a gente possa estimular essa planta a soltar novas plantas, novas mudas, como essa aqui, essa saiu naturalmente. Mas eu só estou mostrando para vocês saberem o que é. Para que a gente possa estimular, a gente vai contar 3 olhinhos desse. 1, 2, 3. Tá vendo que até aqui ainda ela tá viva? Ela tá verde? Então a gente vai fazer aqui, ó, um corte assim, chanfrado. Opa. Um corte chanfrado assim. A gente vai pegar canela, que tá aqui. Vou pegar a canela e vou passar nela aqui para que ela seque aqui em cima e faça uma selagem aqui dessa abertura. Você pode selar isso aqui também se você não tiver canela em casa. Eu estou utilizando a canela porque normalmente todas as casas têm canela. Mas se você não tiver canela ou for alérgico à canela, alguma coisa assim, você pode usar esmalte, você pode usar essas colas rápidas, essas colas Bonder, você pode usar até creme dental mesmo. Você faz uma pastinha, passa aqui. Existem também os selantes que você pode comprar, mas sinceramente, eu acho desnecessário. Tem coisas que são desnecessárias e a gente pode usar o nosso dinheiro para coisas mais importantes, mais necessárias na nossa vida, né? Então, a gente pode usar então, recapitulando, a canela, a pasta de dente, o esmalte, a gente pode usar essas colas Bonder, você passa um pouquinho, deixa secar, pronto. Essa planta aqui, ela já está sendo estimulada na brotação de uma nova mudinha. Essas mudinhas, elas são normalmente conhecidas como cake. Então, se alguém falar de cake para vocês, são mudinhas de orquídea. Então, essas mudinhas, elas significam bebês em havaiano. E aqui a gente já fez, então, a estimulação dela para que nasça um novo cake. Detalhe, nos 3 primeiros nozinhos aqui, a gente não vai ter floração. Não vai brotar haste aqui de floração como essa. Ou como essa aqui. Como essas aqui. Somente nos 3 primeiros saem somente brotos, que podem se transformar agora em novas mudinhas. Essa daqui já está podada. Essa daqui já foi podada. Então vou deixar ela aqui agora. Então agora a gente já viu como é que a gente faz a poda dela, estimulando a brotação de uma nova muda. E agora eu vou mostrar para vocês essa daqui que eu já fiz também uma poda que ela já está brotando. Essa aqui já é uma haste floral nova que está vindo. Nesta haste floral, a gente tem que observar aqui, ó, vou contar aqui com vocês. 1, 2, 3. Até aqui, como eu disse para vocês anteriormente, não vai sair haste floral. Na 4ª, saiu uma haste floral. Ou seja, quando isso aqui florescer, eu já não vou mais conseguir obter uma nova haste floral a partir dessa haste mãe, dessa haste principal. Então aí eu vou fazer exatamente, vou repetir o processo anterior e a gente tenta fazer com que a planta forneça para a gente uma muda dela. Existem algumas plantas que são orquídeas que são da mesma espécie e umas são mais caras que as outras. Às vezes você vai na Flora e você vê a mesma espécie de orquídea com vários preços diferentes. Por quê? Porque algumas são mais raras do que as outras. São mais elaboradas, como essa aqui, por exemplo. Então, você pode reproduzir essas orquídeas que são mais raras e mais caras na sua casa usando esse método. Então, aqui a gente já tem, já mostrei para vocês que essa haste, que está saindo, então, no 4º
olhinho da haste principal e que depois disso não tem mais floração, tá? Agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz a adubação delas. A adubação eu vou pegar essa aqui, essa daqui ela tá com as folhas. Bom, essas duas folhas não estão tão bonitas, então eu vou esterilizar novamente a tesoura de poda e vou remover. Normalmente não se remove folhas das orquídeas, elas mesmas abortam as folhas quando essas folhas já não são mais importantes para a planta. Nesse caso aqui, como as folhas já se desidrataram em algum momento, elas já não estão mais bonitas para a planta. Então, elas vão ficar aqui somente retirando da planta energia, o que é desnecessário. Então, a gente pode ver aqui as raízes, elas estão... Aqui tem uma raiz seca. A gente vai observar se a planta tem raiz seca. A gente retira as raízes secas. Aqui já não tem nenhuma. Todas as raízes aqui, elas estão bem hidratadas. Olha, mais uma seca aqui. A gente corta. Embaixo do vaso, a gente faz a mesma coisa. Tem uma sequinha aqui também. A gente vai podar essa raizinha seca. As raízes que estão vivas, normalmente elas são mais claras. Elas têm um tom meio esbranquiçado e elas são mais... Você vê que elas são mais gordinhas. Elas têm um tom mais esbranquiçado, mais esverdeado. E elas, então, são as raízes que estão vivas. Então, essas raízes a gente não mexe nelas. Elas são necessárias para a planta. Muito bem, aqui eu vou dobrar esse arame aqui, que esse arame não tem mais, nesse momento, não tem mais função. Então, aqui ela já foi podada. Aqui já contamos 4 olhinhos, podamos ela. Então, eu vou pegar aqui o adubo Peter. Esse adubo Peter, ele normalmente eu coloco 1 colher para cada litro d'água. Então agora eu vou trazer ela para cá, aqui em cima dessa bancada aqui da pia. Eu estou usando aqui uma dessas coberturas de bolo mesmo, que esses dias a gente comprou em casa, que às vezes você não tem um balde, não tem uma bacia, e aí você pode estar utilizando qualquer coisa que você queira. 1, 2, 3, tem aí na sua casa, 4, 5. Vou colocar mais uma colherinha aqui, isso mais do que do menos, e aí a gente vai mexer isso aqui. Não dá, vou mexer com a mão mesmo, tá? Fica uma coloração bonita, olha que azul bonito que fica. Olha isso. E é exatamente isso aqui que vai fazer com que essa orquídea fique linda novamente. Pronto, ó, não tem mais nada no fundo, a gente já conseguiu diluir todo o adubo na água. Deixa eu secar a mão assim. Então, uma vez que a gente preparou o adubo, a gente vai fazer o quê? A gente vai mergulhar a planta aqui no adubo. Você pode colocar o vaso todo. O ideal é que você coloque o adubo numa vasilha que você consiga deixar o vaso com as raízes submersas. O ideal é que você inclusive banhe as raízes, mas também você pode banhar inclusive as próprias folhas dela. Tem o borrifador, que você pode fazer com borrifador, mas eu estou fazendo aqui com a mão para você ver como é que a gente faz. Pronto. Uma vez que ela já recebeu um banho de adubo, ela está pronta para florescer novamente. Agora a gente vai precisar, você vai precisar ir na sua casa encontrar um canto onde ela tenha luz indireta, pode ser na sua garagem, pode ser próximo a uma cortina na sala, mas o ideal é que não seja um lugar abafado. Orquídeas não gostam de lugar abafado, orquídeas não gostam de ar condicionado,
orquídeas gostam de alto teor de umidade, alto percentual de umidade. Então, nesse caso aqui, a gente já adubou essa orquídea. Então, a gente vai encontrar um lugar agora para a gente colocar ela. Vou mostrar para vocês aqui, para vocês terem uma ideia de onde as orquídeas aqui, para onde elas ficam. E talvez você, vendo aqui onde elas ficam, você tenha uma ideia para colocá-las aí na sua casa. De repente, até fazer um orquidário aqui, como o que eu fiz aqui. E fica fácil, muito fácil a manutenção, porque é importante também que a gente tenha as orquídeas, mas que fique fácil a manutenção, que a gente não tenha que despender muitas e muitas horas cuidando da orquídea toda semana. Então a gente já fez a poda, a gente já fez a adubação, lembrando, utilizando adubo Peter, uma colher de café para cada litro d'água, dissolver bem e banhar a sua orquídea. Eu sugiro que vocês façam a adubação das suas orquídeas a cada 2 ou 3 semanas no máximo. Então, a cada 2 ou 3 semanas, repetir esse processo, independente delas estarem com hastes florais ou não. Por exemplo, essa aqui que eu vou pegar agora, essa é uma orquídea que já floresceu aqui. Vocês vejam que ela está com 3 hastes, ó. Uma aqui, outra aqui e outra aqui. Então, eu utilizei essas borboletinhas para conduzir os arcos, né? Essas hastes, para que elas fiquem em forma de cascata. As raízes aqui, elas estão... Vou tirar aqui algumas raizinhas que já estão secas. Por exemplo, essa raiz aqui, ela já está seca. A gente pode vir aqui, tirar ela. Deixa eu ver se tem mais alguma outra seca aqui. Com o tempo, vocês vão... Quando você começa a cuidar da orquídea, você só de tocar na raiz, você já vai perceber se essa raiz está morta ou não, se ela ainda é necessária para a planta ou não. Olha outra aqui. Então, a cada 2 ou 3 semanas, você vai adubar a sua orquídea, repetindo exatamente o processo anterior. Adubo Peter, introduzindo o vaso todo, com as raízes inclusive, no adubo. E essa a gente vai fazer novamente. Essa que já está com a floração, eu vou fazer para vocês verem. Ela está com a floração, ou seja, ela já foi estimulada e já respondeu. Mas para que as flores cresçam e fiquem grandes e bonitas e as hastes se desenvolvam com bastante força, a gente repete novamente o processo e volta ela para o lugar dela. Então tá aqui, ela já recebeu o reforço de adubo também. E feito isso, agora eu vou mostrar aqui algumas para vocês. O resultado que a gente tem quando a gente tem esse cuidado com elas. Como, por exemplo, essa aqui. Essa foi adubada, isso é resultado exatamente desse processo que a gente fez aqui. Então, nessa planta, ela nasceu naturalmente, olha, como ela seria na natureza. Então, eu posso conduzir essa haste um pouco para cima, como essa primeira haste aqui, e prender, fixar essa haste aqui no arame. Sempre com cuidado para não garrotear ou não apertar a haste, impedindo o fluxo da seiva que vai alimentar as flores que estão vindo aqui. Então você pode fazer. Essa eu não vou fazer por opção, vou deixar ela naturalmente. Essa daqui, olha, ela já está... Olha o tamanho, para vocês observarem o tamanho da flor. Isso porque ela está com 3 hastes. Então aqui essa haste, ela já floresceu totalmente. Então eu vou tirar aqui essa florzinha aqui que já está. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar essa daqui, vou mostrar para vocês. Essa daqui ela já deu todas as flores que ela teria que dar. Então eu vou fazer a poda aqui para vocês também, para que fique mais claro para vocês. Vou soltar essa haste aqui e vou fazer a poda dela para a gente estimular o quê? A gente estimular a brotação dela, porque daqui não sai mais flor. Desse mato não sai mais coelho, não adianta. Então a gente tira ela aqui, tá vendo? Então aqui ela já tá, olha isso, gente.
ela já tá, não sei quantas hastes ela já deu, coitada. Então aqui a gente vai contar. A gente tem um olhinho aqui, 2, ou seja, esta haste não tem mais função na planta. Então vamos eliminar essa haste aqui. Deixa eu colocar ela aqui. Deixa eu esterilizar aqui a tesoura. Então essa haste ela não tem mais função. Ela não brota mais mudas e ela não vai soltar mais floração também. Então o que a gente faz? Eu estou fazendo isso só para mostrar para vocês. Eu não faria porque tem mais uma flor ali ainda. Eu venho aqui na base dela e corto. E aí vem com um pouquinho de canela e a gente passa a canela aqui. Por que da canela? Por que você está passando a canela, Alberto, se essa haste ela não vai mais ter função para a planta? Porque isso impede a entrada de fungo que possa causar qualquer doença para a planta mãe. Aí sobrou esse arame aqui. Agora com esse arame, o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, quer ver? Vou entortar um pouquinho aqui para vocês verem como é que a gente faz. Eu não vou fazer muito, entortar muito, porque como é uma haste que já tem algum tempo, se eu entortar muito eu corro o risco de quebrar. Mas eu posso tentar conduzir ela aqui para cima. Lembrando que tem que ter bastante cuidado para você não quebrar a sua haste, que ela é bastante sensível e ela ainda não tem muita força na haste. Então nessa orquídea a gente vai conduzir uma haste e a outra a gente vai deixar que ela fique como na natureza. Cuidados que a gente precisa ter com as orquídeas. As orquídeas normalmente, quando bem cuidadas e adubadas, elas não necessitam muito de cuidados. Porém, a gente precisa sempre estar observando se a orquídea não tem cochonilha. Eu não tenho nenhuma orquídea aqui que tenha cochonilha para mostrar para vocês. Mas cochonilhas são pequenos pontinhos brancos que podem aparecer nas folhas e nas raízes. Então, para cochonilha, eu gosto de utilizar óleo de nim, gosto de utilizar também água oxigenada, mas isso, água oxigenada 10 volumes, é importante isso. Eu coloco 1 colher de água oxigenada num litro e borrifo na planta. Se eu perceber que as cochonilhas estão na raiz também, eu faço como eu fiz ali, mergulho a planta nessa solução e deixo ela secar naturalmente. E nas folhas você tira, remove as cochonilhas com um cotonete e depois você borrifa também o óleo de nim ou a água oxigenada na proporção de 1 colherinha para 1 litro d'água. A impressão, às vezes, quando você pega uma orquídea como essa, você põe a mão assim e fala, nossa, mas está seca, precisa pôr água. Cuidado! A gente deve se basear muito mais na temperatura, na estação que você está. Agora, aqui em São Paulo, a gente está no outono. Outono, normalmente, ele está oscilando com pouca chuva, porém a umidade ainda se mantém um pouquinho elevada. Eventualmente a gente tem alguma chuva, mas a gente tem ainda um pouco de umidade. Então a gente pode fazer essa rega delas a cada 10 dias. No inverno e no período mais seco e para lugares mais secos no Brasil, o ideal é que você regue pelo menos 1 vez por semana. Então, 1 vez por semana nos locais onde você tem uma boa umidade e nos lugares mais áridos, mais secos, 2 vezes por semana, tá? E aí você vai ter orquídeas que vão estar bem hidratadas e com bastante saúde. Eu espero que com esse vídeo eu tenha estimulado vocês a cuidar das orquídeas que vocês compram, né? Então assim, agora quando eu for para a flora, falo, vou levar essa orquídea, penso, vou levar essa orquídea, mas eu vou saber como cuidar dela. E para ter orquídeas bonitas como essas. Recapitulando aqui, olha, se você tiver que replantar uma orquídea, mas isso a gente pode fazer num outro vídeo também. Existem aqui compostos para orquídea, eles vêm com fibra de coco,
carvão e casca de pinos. É isso que você vai usar na sua orquídea. Se você precisar, de repente, preencher algum vaso ou colocar ela, de repente, num vaso um pouquinho maior, se a sua orquídea já cresceu. Então você pode usar isso aqui, nada além disso, tá? Sugestões de como trazer sua planta para dentro de casa. Aqui, por exemplo, em casa, aqui na chácara, a gente coloca nesse cachepô. Então, uma vez por semana, ela recebe água, somente uma vez por semana, e volta para o lugar dela, que é na sala de jantar. Então, na sala de jantar, ela recebe luz indireta e essa orquídea já tem pelo menos uns 5 meses que ela está em casa, em cima da mesa, na sala. Tem uma outra sugestão aqui, se você tem um ambiente mais rústico de fazenda ou se você gosta desse tipo de decoração. Aqui a gente pegou a orquídea, a gente colocou um plástico, uma vasilhinha plástica aqui, colocamos ela aqui dentro e colocamos dentro dessa panela de ferro. E aí você tem também uma decoração mais de fazenda, mais rústica. E aqui você tem uma decoração que você pode usar no ambiente mais clássico, numa sala de estar, numa recepção, ou mesmo numa área gourmet. Enfim, aqui a gente tem duas diferentes ideias de decoração para que você possa deixar suas orquídeas ainda mais bonitas. Agora eu vou mostrar para vocês o orquidário, onde eu tenho as minhas orquídeas lá, e vou mostrar para vocês a beleza delas e como é prático cuidar das minhas orquídeas lá onde elas estão, e é uma ideia que vocês também podem criar aí na casa de vocês. Pessoal, esse é o meu orquidário, então aqui que eu acabei improvisando um orquidário aqui, deu super certo. Mais uma vez quero reforçar para vocês a beleza dessa planta. Olha que coisa linda isso, olha que coisa linda. De pensar que, olha a raiz dela. E de pensar que é uma planta que já veio da floricultura. Uma planta como essa, você paga R$60 na floricultura. E você normalmente acaba descartando ela depois de um tempo. E aqui não, aqui você tem flores constantemente. É uma planta que está muito bonita. Depois, num outro vídeo, numa outra oportunidade, eu vou voltar a falar sobre orquídeas para vocês com outros cuidados. Esses são os cuidados principais, mas alguns outros cuidados que a gente pode ter também. Então vou colocá-la aqui no lugar dela. Olha para vocês verem que lindas. Aqui tem vários tipos, tem vandas, tem vários tipos de orquídea. E aqui vocês podem ouvir meus filhos lá cantando lá no galinheiro. Essa orquídea, uma amiga me deu de presente. Na verdade, ela me deu de presente, ela ia jogar fora e eu pedi. E porque a orquídea, como acontece com a maior parte das pessoas, a orquídea floresce, aí depois a pessoa não tem o conhecimento necessário, suficiente para manter a planta bonita e acaba perdendo a planta, né? Então, ela me deu essa orquídea. Na verdade, eu não sei a cor, não sei nada dela. E também não dá para a gente identificar pela folha. Mas enfim, fiz todos os cuidados que eu mostrei para vocês agora há pouco no vídeo anterior. Fiz todos os cuidados que ensinei vocês agora no vídeo. E hoje, para minha surpresa agora, quando eu vim aqui, olha, ela soltando uma folha nova, com todo o vigor, com toda a força. Então isso mostra que quando a gente tem conhecimento e a gente tem amor e a gente tem vontade, a gente consegue ter orquídeas lindas enfeitando a casa de vocês e a gente não precisa ficar comprando com frequência. Então eu me despeço de vocês aqui, espero que vocês tenham um excelente dia, uma excelente semana. Muito obrigado por toda a força e por todos os comentários no primeiro vídeo do YouTube, foi muito bacana. E eu vou produzir muito conteúdo muito legal para vocês aqui agora nas frutíferas, com outras flores, com as hortênsias, enfim, com tudo que a gente tem aqui na chácara. Inclusive ontem coloquei vários ovos para chocar, de galinha sedosa, a Zezinha está chocando. E a gente vai acompanhar isso nos vídeos também, o nascimento desses pintinhos.
Fiquem todos bem, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!